Mais um novo dia, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Novamente, neste dia, vamos falar da palavra de Deus, baseado em João 1:9, né? Primeiro de João 1:9 e também Romanos 10:9 e 10, a base, né? Que diz também assim na palavra de Deus: todos os pecados devem ser confessados à obediência à palavra. Então, palavra, todos os pecados confessados agora. Todos os que afirmam seus direitos divinos, legais, que foram comprados com o sangue e resistem a Satanás, podem ser libertados do pecado, doença e de poderes satânicos. Todos os crentes agora são representantes e oficiais da lei de Deus e podem expulsar demônios. Eles possuem o poder da expiação para para agora agir no lugar de Cristo na terra. Marcos 16 e 17 e 18 os versículos. João 14, 12 a 15 os versículos. João 15, 16. Todos os que se recusam a fazer isto e se submetem a Satanás por meio da incredulidade estão fora da vontade divina e sofrerão o que permitirem que as forças satânicas façam com eles. Efésios 4, 27. Não des lugar ao diabo. Efésios 6, 10 a 18. Mateus 17, 20. A fé real prova a impotência de Satanás. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. 1 de Pedro 5, 7 e 8 versículos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como o leão, buscando a quem possa devorar. Segundo a Coríntios 10, 5 e 7 os versículos. Também 6 de Efésios e 10 a 18 os versículos, que aí fala da armadura de Deus. Deus assume a responsabilidade pela salvação e mantém o homem livre sobre a condição de este alcançar os seus termos de arrependimentos e viver santo. Lucas 13, 1 e 5 os versículos. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí é o arrependimento, né? Colossenses 2, 6 e 7 os versículos. Ora, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, iraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Hebreus 12, 14 e 15 os versículos. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendes cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbes e por ela muitos se contaminam. 1 de João 1, o capítulo 7 a 9, os versículos. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 de João 1, o capítulo e 8 e 9, os versículos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 de João 3, o capítulo 5 a 10, os versículos. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. 1 de João 5, 1 e 4, os versículos. E o próximo versículo 18. Prova do novo nascimento. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo o que ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão o que crer que Jesus é o Filho de Deus? 1 de João 5, 18. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Maligno não o toca. Satanás é agora somente o acusador dos irmãos e não possui nenhum direito legal sobre eles. Apocalipse 12, 10. Cristo é seu advogado de defesa. 1 de João 2, 1 e 2, os versículos. Também em Romanos 8, 33 e 34. A lei ainda deve ser cumprida,
e todos os pecados confessados. Veja bem, nesse caso aqui, tem que cumprir a lei e os pecados sendo confessados, como vem aqui na palavra. Nenhuma corte humana pode perdoar e justificar qualquer homem que continue a cometer crimes. Assim também é a corte do céu. O Supremo Juiz é conclamado a fazer cumprir as exigências da lei em todos os casos. Todos os pecados devem ser confessados e a vida consagrada à obediência à lei moral, antes que a pessoa seja justificada e Satanás perca seu causa na corte do céu. Para Satanás perder perante Deus, tem que ser confessado, que está dizendo a palavra, né? Se alguém comete pecado e se recusa a confessar e corrigir sua vida, Satanás ganha seu causa e Deus é obrigado a passar a sentença da violação da lei. Causa é séria. Números 14, 18 e Romanos 1, 29 a 32. Também 1 Coríntios 6 e 9 a 11. Gálatas 5, 19 a 21. Muito mais explicações aí. Também Tiago 2, 10. E também, para finalizar aqui, vamos ver então Gálatas 6 e 7 e 8, os versículos, que diz assim, que são resultado de uma vida carnal e de uma vida espiritual. São dois destinos, né? Não ereis, Deus não se deixa escarnecer, porque todo o que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Veja, né? Ceifar no Espírito e não na carne, que é o viver no nosso dia a dia. Temos esses cuidados, como sempre digo, ficar firmado na palavra, que ela nos conduz o caminho certo, perfeito e verdadeiro. Que Deus possa ricamente nos abençoar com essas palavras neste dia abençoado. Quando chegar nos lares, nas famílias, pessoas possam aceitar e colocar sua vida, essas palavras, em prática no seu viver, confessando a Deus, para que podemos chegar perante o tribunal de Deus e a causa está ganha, como está dizendo aqui. Satanás não tem nenhuma apelação nenhuma, perdeu todas os seus recursos. Amém? Que Deus abençoe todos, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, sempre querendo Deus.